Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Josué, capítulo 12. Então, capítulo 12, a gente vê aqui a lista dos 31 reis que Josué venceu. Então, Josué é um homem de guerra que teve muitas batalhas onde havia uma multidão de homens e outras que havia menos quantidade, mas todas elas o Senhor sempre batalhando por ele. E aí, ele começa falando a respeito das 2,5 tribos que tinha recebido já sua herança, que seria o território ali de Sião e de Og, que está anterior ao Rio Jordão. E essas 2,5 tribos, elas tinham pedido esse território a Moisés, e Moisés concedeu para eles. E aí nós vemos no capítulo 13, falando a respeito que Josué já está avançado em idade e ainda há muito território a ser conquistado. Então, embora Josué tenha vencido esses 31 reis, não tinha ainda conquistado todo o território que o Senhor tinha como promessa para Israel. Então, versículo 1: José está velho e avançado em idade. Quando o Senhor lhe disse, já está velho e avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para conquistar. A terra que ainda resta é esta: toda a região dos filisteus, bem como todas as dos jesureus. E aí, né, continua uma lista aqui de território que precisa ser conquistado por Israel. E aí nós vemos também aqui que ele enfatiza bastante que na repartição da terra, os levitas não teriam parte, porque o Senhor era a herança dos levitas. Ó, versículo 14: somente a tribo de Levi, Moisés não lhe deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Versículo 22: os israelitas também mataram a espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além dos demais que por eles foram mortos. Então ele volta aqui a enfatizar que Balaão foi morto pela espada, porque Balaão ele era um adivinho, ele era um homem que tinha um certo dom, mas era um homem corrompido, um homem que visava o lucro e não visava a adoração. E aí nós entramos então aqui no livro, no capítulo 14, e aí é a hora onde que eu quero dar uma ênfase, porque o capítulo 14 está relacionado ao nome do meu querido filho Caleb. Caleb, ele é um homem de guerra, mas é um homem de fé, um homem que guarda as promessas do Senhor no coração e persevera. Então aqui fala que Caleb ele estava com 40 anos de idade quando recebeu a promessa do Senhor, depois que ele voltou lá da terra de Canaã, que ele foi espiar junto com Josué, e o Senhor prometeu que daria aquela terra para ele. E aí, quando ele está agora com 85 anos de idade, ou seja, 45 anos depois, ele lembra da promessa e ele pede a Josué a sua herança, e Josué entrega nas mãos deles. Mas detalhe, Josué não entrega nas mãos dele o seu território já conquistado. Josué o abençoa para que ele vá conquistar o seu território. E Caleb ele não vai em um território qualquer, ele vai num território onde habita ali gigantes. E Caleb não teme nenhum gigante, porque eles já tinham destruído vários gigantes na terra de Canaã. Então tu vê que é um homem de guerra, um homem destemido, um homem de fé e um homem que é um guardião das promessas do Senhor. Que Deus possa nos conceder essa graça de perseverar e guardar as promessas de Deus. Tu vê, Caleb, ele 45 anos depois, ele lembrou, ele guardava sempre a promessa no seu coração, e quando o Senhor deu descanso para Josué e descanso para a terra, ele falou assim: agora é chegada a vez de eu receber a minha promessa. Então, 45 anos, eu estou com 33 anos, e, e às vezes a gente já fica ansioso pelas promessas do Senhor. Então não deu nem o tempo que Caleb esperou para receber a promessa dele, eu não tenho nem de vida, eu só tenho 33 anos, ainda falta muito para ter o tempo
que Caleb aguardou para receber essa promessa. Então, que possamos aprender a aguardar em nosso coração as promessas do Senhor, orarmos em cima delas sim, mas termos esperança, termos fé como Caleb. Então vamos ler aqui essa história maravilhosa, começando no versículo 6. Então o filho de Judá chegara a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tem 85 anos, 45 anos depois. Versículo 11, olha o versículo 11, irmãos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Continua cheio de vigor, fortalecido no Senhor. Versículo 12. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu o expulsarei como ele prometeu. Então, tá vendo? Havia gigantes naquela terra e ele fala: eu o expulsarei como o Senhor prometeu. E aí Josué, versículo 13, abençoa ele. Ó. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebron como herança. Assim Hebron ficou sendo herança de Caleb. Então é um capítulo ali fantástico, de um homem fantástico, um homem de fé, um homem que perseverou, um homem que não desanimou diante de todos os seus amigos, que a maioria de seus amigos ali eram 12 espias, somente um ficou do seu lado, que era Josué. Os outros 10 derreteram o coração dos israelitas de medo, falando que a cidade era fortificada, que não tinha como vencer, mas Caleb se posicionou no Senhor e o Senhor o abençoou grandemente. Então é isso a nossa leitura aqui do capítulo 12, 13 e 14 do livro de Josué. Graça e paz a todos. Tamo junto, irmãos.